Boa noite, graça e paz seja sobre a tua vida, amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Mais um sábado aí, com a permissão e a graça de Deus nas nossas vidas. Daqui a pouquinho a gente vai estar iniciando essa nova série de estudos, né? Vamos falar sobre o Evangelho, amém? Concluímos na semana passada a série sobre o livre-arbítrio e durante as próximas semanas a gente vai estar tratando do Evangelho, ok? Eu sei que é um tema assim um pouco recorrente, né? Mas a gente vai procurar dar uma abordagem aqui sobre esse tema e vamos ver o que é o verdadeiro Evangelho, né? A obra desse Evangelho, lembrando que confunde um pouco assim, né? A gente vai entrar em alguns estudos na sã doutrina dos apóstolos, muito pregada e difundida pelo apóstolo Paulo. Então é um assunto assim muito interessante, tem um leque de opções para a gente aqui debater, enfim, ok? E desde já eu agradeço aí a tua participação, tá bom? Um abraço aí pro meu primo, pro Robson. Abração, Robson. Acabou de entrar aqui na nossa live. Grande abraço. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Obrigado aí pela participação. O pessoal tá chegando, né? E para participar aqui com a gente. O nosso abraço também para você que vai assistir depois, tá? Um abraço aí para nossa amiga aqui, a nossa irmã Diana Pascoal, que acabou de entrar. Deus te abençoe, Diana. Deus te abençoe também, tá bom, querida? Dá um abraço aí no Michel, um beijo na tua filha, né? Que Deus possa estar abençoando vocês. Amém. Nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Um abraço aí também pro nosso amado e querido irmão Sandro, né? Sandro Souza, né? Que com a graça e a permissão de Deus também, se Deus quiser, né? Vai estar participando aqui no próximo sábado, né? A gente vai estar fazendo aqui uma dobradinha, igual nós fizemos com o pastor Silvio César, tá bom? O presbítero Sandro, né, Souza, vai estar participando aí com a gente também nessa live, nessa série de estudos que a gente está iniciando hoje sobre o Evangelho, tá bom? Um grande abraço aí, Sandrão. Um abraço aí, um beijo na Isabel, nas filhotas, tá bom? Deus possa estar abençoando aí vocês, tá bom? Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente vai curtir aqui. Um abraço aí para minha mãe, que acabou de entrar também, a dona Nélia, de Andrade Lima. Dá um beijo aí no meu pai, em todos que estiverem em casa também assistindo. Enquanto o pessoal tá chegando aí, né? E vai deixando o teu comentário. Você que ainda não também acessou lá o nosso canal no YouTube, tá? Eclesia, Chamados para Fora, tá bom? Todos os vídeos, todas as séries de estudos a gente tem colocado lá nesse canal. O link do canal tá aí na chamada no Facebook, tá? Para essa live. Enquanto o pessoal tá chegando, a gente vai curtir aqui, né, uma música. É a música do Digital Bomb, tá? Foi na cruz, e que também tem tudo a ver com o tema que a gente vai tratar nessa noite, tá bom? Então, enquanto o pessoal tá chegando, se acomodando, tá? Vai deixando o teu comentário, a gente vai respondendo aqui na medida do possível, tá certo? Um abraço também para Patrícia de Barros, que está assistindo. Patrícia é a nossa, vamos dizer assim, a nossa espectadora, né? Mais fiel, tá sempre aqui, ela e a Lívia. Amém. A Lívia já mandou uma mensagem dizendo que tem um compromisso hoje na igreja, que não vai poder assistir, vai poder assistir mais tarde, mas um grande abraço aí para todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Vamos então curtir Digital Bomb, Foi na Cruz, tá bom? Foi na cruz, onde um dia
dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Eu vi a sua cruz, ela estava vazia, dissipando as trevas como o raiar do dia. Sol da justiça surgindo em meio à escuridão. Me vi chorando de joelhos pedindo perdão. A nascente do amor, num oceano de ódio. A humildade onde todos só querem o pódio. O contrário de tudo que existe aqui. O amor mais puro e lindo que um dia eu já vi. Graça que ilumina até o mais obscuro. Perdão forte o bastante pra derrubar os muros. Pureza que constrange todos os meus pecados. Os que me puseram pendurado na cruz ao seu lado. Eu vi a noite confrontar minha chance. Cava meus sonhos com um fim sem revanche. A todo custo ela tentou me parar. A todo custo ela tentou me parar. Eu vi a noite confrontar minha chance. Até que um grito declarou a revanche. A ti me entrego e ninguém vai me parar. A ti me entrego e ninguém vai me parar. A cruz erguida e pra mim os seus braços abertos. A morte que traz vida, me chamando pra perto. Uma troca injusta, mas respaldada na graça. Minha vida suja e a sua vida imaculada. Pelo que eu errei, eu tinha que pagar. Mas ele não, sua culpa foi só me amar. Morreu minha morte pra que eu pudesse viver. Com uma só condição, eu precisava crer. Renunciou a si mesmo e tudo que ele é. Morreu em obediência, ressuscitou em fé. Remindo o mundo inteiro com sofrimento e dor. O santo verdadeiro que se fez pecador. São três cruzes, mas algo aqui tá errado. Nós merecemos, mas nele não existe pecado. Diante disso, já não tinha outro pedido. Lembre de mim quando eu caí no paraíso. Eu vi a noite confrontar minha chance. Cava meus sonhos com um fim sem revanche. A todo custo ela tentou me parar. A todo custo ela tentou me parar. Eu vi a noite confrontar minha chance. Até que um grito declarou a revanche. A ti me entrego e ninguém vai me parar. A ti me entrego e ninguém vai me parar. Às vezes sinto que te vi de longe. Às vezes sinto que estava ao seu lado. Seja de onde estivesse, sei que era eu quem deveria ter sido crucificado. Às vezes sinto que te via de longe. Às vezes sinto que estava ao seu lado. Seja de onde estivesse, sei que era eu quem deveria ter sido crucificado. Valeu! Digital Bomb foi na cruz. Amém? E tem tudo a ver com o que a gente vai falar nesta noite aqui sobre o Evangelho, ok? O pessoal tá colocando comentário aí, o Sandro colocou, né? Que eu tenho mantido as minhas origens musicais. O meu primo colocou característica musical bem legal, me faz lembrar de você quando era jovem. Uma vez roqueiro para sempre, só que agora com letras, né, e mensagens cristocêntricas, não aquele rock que a gente estava acostumado a ouvir, em que as letras eram só sobre destruição, rebeldia, enfim. Mas o estilo musical eu permaneço fiel, ok? Só que agora com uma abordagem cristocêntrica, mensagens de vida, ok? E rock and roll na veia, ok? Rock de Cristo. Ele tava até assim, ó. Até porque A gente foi assim, né? Porque rock and roll significa, né? As pedras vão rolar.
E o primeiro que mandou rolar uma pedra foi Jesus, né? No episódio de Lázaro. A pedra rolou e Lázaro ressuscitou. Então, Jesus é rock and roll. Tá bom? Obrigado aí pela lembrança aí de vocês, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Vamos tratar do nosso tema, tá? A gente vai falar sobre o Evangelho, tá? E a gente vai dar uma abordagem aqui um pouco diferente do que as pessoas costumam fazer, tá bom? Nós vamos dar essa abordagem de acordo com a luz da palavra de Deus, tá bom? Como a gente sempre tem feito em todos os temas aqui que Deus tem gerado no nosso coração, a gente procura dar uma abordagem bíblica muito forte, uma bagagem bíblica muito forte, né? Mais uma vez, cabe salientar aqui que algumas coisas que a gente tem exposto aqui, né? As pessoas têm o direito, e isso é muito saudável, né? Porque já pensou se todos pensassem de forma igual, né? Que chato seria. Então as pessoas têm as suas opiniões, têm as suas posições, e eu respeito isso, a Darlene também respeita isso, nós respeitamos isso, tá bom? Mas quando entra a palavra de Deus como pano de fundo, como base, aí não é uma questão de concordar ou não. É a verdade, né? É a verdade. Se está escrito na palavra de Deus, é a verdade, tá bom? Sandro entrou agora, mais um roqueiro de Cristo na live. É isso aí, Sandro. Pois é. Amém. Beijão, Sandro também nas origens ali, né? Beijão na Adriana aí, na Alex. Grande abraço aí. Ellen. Toda a família. Julie, tá todo bom? mundo. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Então, quando a gente toca nesses assuntos, a gente sempre coloca como base a palavra de Deus. E na palavra de Deus não é questão de concordar ou discordar. Mas isso aí é interpretação. Não, não é interpretação. É o que a palavra de Deus aceitar ou não aceitar diz, e é bem taxativa. E todos os versículos aqui que a gente tem lançado como base bíblica em cima desses estudos são bem taxativos, tá bom? Então vamos lá? Bom, o que é o Evangelho, tá bom? E antes da gente começar essa abordagem do que é o Evangelho, eu vou fazer como o meu mestre Jesus, ele fazia, ok? Ele, para explicar uma verdade, ou para trazer alguma revelação, ou falar de alguma coisa que as pessoas precisavam ouvir, Jesus, ele muitas das vezes ele começava com uma negativa, né? Tipo, o que é o reino de Deus? E Jesus já entrava, olha, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é isso, não é aquilo. O que é determinado assunto? E ele sempre vinha com uma negativa primeiro, para depois ele começar a explicar do que se tratava aquele assunto, ok? Então eu vou começar da mesma forma, porque eu sou seguidor de Jesus, principalmente nessa área de estudo. Tá bom? Então, o que é o Evangelho? Exatamente, o meu primo colocou aí, são as parábolas, tá bom? Exatamente isso, tá bom? Então, dinheiro falso, querido, ele não se parece, né, com o dinheiro verdadeiro, ok? Ele não se parece. Mas o dinheiro falso, ele tem que ser assim, para quê? Com o objetivo de enganar as pessoas. Não, na verdade ele parece, né? Ele se parece com o dinheiro verdadeiro. Ele se parece com o dinheiro verdadeiro, tá? Mas na sua essência, ele é falso. Ele é falso, tá bom? E da mesma forma, os evangelhos, como nesse exemplo,
Os evangelhos falsos são parecidos com o evangelho real ou com o evangelho genuíno. E eles também enganam a muitos. Muitos incautos são enganados pelo evangelho falso, tá bom? E Paulo, ele já advertia naquela época sobre esses evangelhos falsos. E ele fez 2 advertências a respeito disso em 2 de suas cartas às igrejas da Grécia e da Ásia. E na segunda carta aos cristãos da cidade grega de Corinto, ele condena os pregadores, ele condena os evangelistas, e ele condena a própria igreja que estava recebendo outra coisa diferente do evangelho. Vamos então a essa referência? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Paulo diz o seguinte: por que vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos? E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. E em sua carta às igrejas da Galácia, Paulo vai escrever o seguinte, Gálatas 1, versículos 6 e 7. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. E Paulo ele chega a se irar com alguns pregadores e também advertiu aos Gálatas. Aí no versículo 8 desse mesmo capítulo: mas se alguém, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anunciar um evangelho diferente do que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Ou em outras traduções, a gente está usando a NTLH. Mas em outras traduções, que seja anátema, que quer dizer a mesma coisa do que o termo amaldiçoado, que aqui nessa tradução está dessa forma, ok? Então essa advertência já vem de muito tempo. E eu pergunto para você, isso cessou, isso parou? Não, muito pelo contrário, isso piorou. A questão de como é abordado o evangelho, a questão de como é pregado o evangelho, ela piorou muito, mas muito. Tem muita gente distorcendo o evangelho, tem muita gente adaptando o evangelho, ok? Quando na verdade seríamos nós que deveríamos nos adaptar e não o evangelho se adaptar a gente. E é o que muitas pessoas têm feito e têm baseado o seu relacionamento com Deus naquele evangelho água com açúcar, naquele evangelho fácil, naquele evangelho que não exige renúncia, que não exige abrir mão, que não exige tomar a sua cruz diariamente e seguir Jesus. Tem muita gente distorcendo, tem muita gente confundindo muitas coisas, e é disso que a gente vai tratar aqui nessa introdução, nesse início desse estudo, tá bom? E essa advertência, querido, ela deveria fazer os pregadores de hoje em dia pensarem 2 vezes sobre o evangelho que estão anunciando. Mas, no entanto, o que a gente vê? Vários deles continuam a pregar evangelho falso. Diversos líderes religiosos encontram-se na mais profunda confusão acerca do evangelho de Jesus Cristo, ok? Pensam que o evangelho significa... Eu vou aqui listar algumas expressões, algumas coisas do que se tem falado do que é o evangelho, ok? E algumas coisas aqui que eu vou citar, lógico que depois a gente vai fazer aqui
uma explanação em cima de cada um, ou de alguns temas aqui que a gente vai tratar, ou de algumas expressões que têm sido usadas a respeito do Evangelho. Mas, querido, nós não podemos nos calar. Nós não podemos simplesmente deixar passar em branco essas questões, essas expressões, e nem mesmo passar pano quente em cima do que estão fazendo, deturpando e confundindo a respeito do Evangelho. Até porque Jesus, ele é humildade, simplicidade, né? Tanto assim, é amor. Exatamente, tá bom? Então muitos pensam que o Evangelho significa você precisa ser bom. Muita gente acha que o Evangelho determina na sua vida. Muita gente acha que o Evangelho verdadeiro, o Evangelho de Jesus profetiza aí para o teu irmão. Muita gente acha que o Evangelho seus problemas acabaram a partir de agora. Muita gente acha que o Evangelho você só precisa acreditar no que a igreja ensina. Muita gente acha que o Evangelho você é um vencedor. Muita gente acha que o Evangelho Jesus quer ver você feliz, saudável e rico. Muita gente acha que o Evangelho Deus deseja que você receba a unção. Muita gente acha que o Evangelho você pode fazer milagres. Deus é amoroso demais para mandar alguém para o inferno. Queridos, o Evangelho não é isso. Não é isso. Ah, mas você falou algumas coisas aí que está até na Bíblia, tipo, você é um vencedor. Sim, na Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mas em Cristo Jesus, o que é em Cristo Jesus? A gente vai falar daqui a pouquinho. Cristo e o Evangelho praticamente é a mesma coisa. Você é um vencedor? Você é mais do que vencedor? Sim, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ou seja, se Cristo Jesus estiver em você, ou se você for achado nele. Então, muitas dessas expressões aqui que se usam, muitas pessoas têm confundido isso com o Evangelho. E o Evangelho não é isso. Algumas dessas coisas aqui que nós citamos são o quê? Consequências do Evangelho na vida da pessoa. Mas eu de forma nenhuma posso afirmar que isso significa o Evangelho, ok? O Evangelho também não você precisa ser cheio ou batizado com o Espírito Santo. Você deve falar em línguas. Ah, peraí, agora você pegou pesado. Não estou pegando pesado. O Evangelho também não é isso. Ah, então você não acredita no Espírito Santo? Eu não falei isso. Eu só estou falando que o Evangelho não é isso. O ser batizado ou ser cheio com o Espírito Santo, você recebe o batismo quando você recebe Jesus na sua vida. Ou quando você entrega a sua vida para Jesus, ele ter o controle dela, ok? O falar em línguas também não é o Evangelho. É uma consequência de você receber o Espírito Santo. E olha, o próximo estudo possivelmente será sobre paracletologia ou a doutrina da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, tá? E a pastora Gina, que está assistindo essa live, né? Eu já fiz o convite para ela. A gente vai aqui fazer também uma dobradinha na live com a participação da pastora Gina, para a gente discutir a respeito deste assunto do Espírito Santo, que tem muita gente também que tem confundido algumas coisas, algumas nuances do Espírito Santo, né? O que é a atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, o que é o falar em línguas, o que é o ser cheio do Espírito Santo.
A gente vai ter uma live especial aqui. Que é busca, né? O que é buscar o Espírito Santo, né? Enfim, vamos ter uma série de estudos. Provavelmente vai ser a próxima série de estudos. Vamos estar falando sobre o Espírito Santo, tá? A pastora Gina já está convidada aqui para fazer essa live aqui com a gente, tá bom? Porque assim como o Evangelho, tem muita gente confundindo esse tema, ok? Então, isso tudo aqui, essa lista que a gente passou, está errado? Não, não está errado. Agora eu pergunto para você, essa questão, esses jargões, essas coisas de determinar, né? Essas coisas de promessas, muitas das vezes infundadas, ok? Eu pergunto para você, imagine isso para um novo convertido, ou para uma pessoa que entrou pela primeira vez aqui na igreja, ouvir esses temas, essa pessoa vai entender o que? Eu pergunto para você. Se muitos têm ido e têm seguido esses caminhos, essas expressões, e por muitas das vezes não têm pregado o verdadeiro evangelho. E nós vemos, Ok? às vezes, as pessoas, até novas convertidas, ou com um tempinho assim, de convertidos, começam a simplesmente só repetir essas coisas. Aí, às vezes, não sabem nem o porquê que estão repetindo. Exatamente. Ok? Então, é uma questão de quê? É uma questão da gente ter bom senso, como fala o apóstolo Paulo, ter equilíbrio, ok? Para tratar destas questões, ok? E todas essas mensagens ouvidas na televisão, a gente ouve isso na rádio, nas igrejas, todas as semanas praticamente. Queridos, eu sinto te informar, ok? Ah, mas a gente fala isso. Eu já falei isso algumas vezes também. Muitas vezes. Já me expressei dessa forma. Mas chega um ponto em que a nossa mente é iluminada, sabe? E Deus, ele acende praticamente um farol, sabe? Na nossa mente, e a gente começa a enxergar algumas coisas e Deus vai, sabe, moldando a nossa forma de se expressar, de falar, ok? Então, já que o Evangelho não é isso, né? O que é o Evangelho, então? Ok? Agora sim a gente vai entrar de fato nisso. Agora, só também um parênteses aqui, ok? Conforme o Robson aí colocou agora, amadurecimento espiritual para entender isso, exatamente. Sabe, amadurecer espiritualmente. A gente já passou da fase do leitinho espiritual, sabe? A gente já passou aquela fase do alimento ali, a papinha, queridos. Jesus está voltando, as pessoas estão caminhando a passos largos para a perdição. E muitas das vezes a gente tem perdido tempo falando de outras coisas em detrimento ao evangelho verdadeiro e genuíno que deve ser pregado. Só o evangelho verdadeiro e genuíno é que vai converter as pessoas, é que pode trazer mudança de vida ou amadurecimento na vida de muitas pessoas, ok? A palavra evangelho significa o quê? Boas notícias. O evangelho de Jesus Cristo, ele não ensina como chegar ao céu, nem sobre o que Deus pode fazer para mudar a sua vida, e certamente não diz respeito a sucesso, prosperidade, saúde ou dinheiro. Eu estou falando de evangelho. Esses aí são outros temas que as pessoas costumam pregar, mas a gente está tratando aqui de evangelho, tá bom? O evangelho, ele não dá dicas para melhorar a sua experiência de vida, levantar a sua autoestima ou sobre ser bom. Os discípulos de Jesus, você quer um exemplo disso? Os discípulos de Jesus, eles cometeram um erro de confundir o evangelho com uma experiência religiosa. E Cristo advertiu essas pessoas. Aonde está isso? Lucas capítulo 10. Diz o seguinte: os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando pelo poder
do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, Jesus está falando, tá? Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, ou serpentes e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. O que Jesus quis ensinar para esses homens? Esses 72 homens foram escolhidos, enviados pelo próprio Jesus. Os demônios se sujeitavam a eles. Deus realizava coisas extraordinárias na vida deles. O evangelismo era um sucesso total, um sucesso espetacular. Entretanto, Jesus lhes ordenou que, de forma solene, não vos alegreis. Ou seja, Cristo deu-lhes uma ordem direta para que não se alegrassem com suas experiências. Não porque elas não fossem motivo de alegria, mas porque ignoravam um fato muito mais importante e algo que não fazia parte da experiência deles, daqueles homens. Ou seja, os seus nomes estavam escritos nos céus. Amém. Então existem coisas que são prioridades. Sim, existem. Mas tem coisas que são urgentes. E isso aqui é uma coisa urgente. A pregação do Evangelho é uma coisa urgente. Temos outras prioridades? Temos, mas a coisa urgente hoje é pregar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Os discípulos, eles tinham em vista o que? A própria experiência, nesse caso aí que a gente citou. E não o que Deus realizara em prol deles desde a eternidade e o que Cristo faria em breve, a fim de completar esse plano divino de salvação. E Cristo deu uma ordem: olha, alegrem-se por algo que eles nunca haviam experimentado, algo que Deus fizera completamente fora deles e antes deles terem nascido. E isso constitui que as boas notícias, isso, querido, é o Evangelho. Amém? Um abraço aí também para nossa amiga aqui de Portugal, a Fabiane Cruz. Amém? Que está assistindo, que Deus te abençoe. Amém? É a Fabiane Cruz ou... Não, parece que é ou a esposa do Augusto. Agora eu não estou aqui me... Eu acho que é a esposa do Augusto. É a esposa Fabiane do Augusto? A outra é a Rodrigues. Eu acho que é a Rodrigues. Tá, então me desculpe aí, querida. É porque tem muita gente assim com nome parecido, então às vezes a gente se confunde aqui. Mas de qualquer forma, obrigado aí pela tua participação, tá? Dá um abraço aí no Augusto, né? Deus abençoe a família aí de vocês, amém? E o apóstolo Paulo também vai nos dizer o seguinte, lá em 1 Coríntios 15. O que é o Evangelho? Ele diz o seguinte: agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuamos firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio da qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Em sua carta aos cristãos de Roma, Paulo explica o Evangelho dessa forma aqui, ó. Romanos 3, 19 ao 25.
Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. E o versículo 25, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. O Evangelho é Cristo crucificado. O Evangelho é a sua obra consumada na cruz. E pregar o Evangelho é apresentar Cristo publicamente como crucificado. O Evangelho não é, antes de mais nada, as boas novas de um bebê na manjedoura, de um jovem numa banca de carpinteiro, de um pregador nos campos da Galileia, ou até mesmo de uma sepultura vazia. O Evangelho trata de Cristo na cruz. E o Evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na sua cruz. Amém, querido? Isso significa o quê? Quando pregamos o Evangelho, temos de nos referir a um acontecimento. E que acontecimento foi esse? A morte de Cristo na cruz. Porque expor uma doutrina, ou seja, o particípio perfeito, aí, né? Eu nunca entendi essa questão de verbos na escola. Eu era péssimo nisso. A gente usava decoreba para essas coisas. Mas o particípio perfeito, crucificado, indicando os efeitos permanentes da obra consumada de Cristo. E fazer isso de forma pública, de forma ousada, de forma viva, para que as pessoas vejam como se elas mesmas testemunhassem com os seus próprios olhos. E isso é que alguns autores têm chamado de elemento existencial da pregação. E fazemos mais do que descrever a cruz como um acontecimento do primeiro século. Na realidade, a gente descreve Cristo crucificado diante dos olhos dos nossos contemporâneos, de modo que sejam confrontados com o Cristo crucificado hoje e percebam que podem receber hoje a salvação de Deus vinda da cruz. Amém. Da mesma forma que o ladrão ali na cruz recebeu. Não é que o ladrão que recebeu seja o bom ladrão e o outro mau ladrão. Não, ambos eram ladrões. E não existe bom ladrão e mau ladrão, ok? Só que teve um ali que recebeu, que entendeu, que a mente foi iluminada, se arrependeu, que se arrependeu. E muitos falam assim, poxa, mas a coisa ali se passou em pouco tempo. Não se passou. Processo de crucificação, a pessoa que era crucificada, ela ficava um período de mais ou menos 3 horas. E em 3 horas, querido, deu bastante tempo ali daquela pessoa parar, refletir sobre a sua vida, cair em si e garantir a sua salvação.
E quando a gente citou aqui que podem receber hoje a salvação de Deus, vinda da cruz, é baseado nas palavras do próprio Jesus para aquele malfeitor na cruz. O que ele fala? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Amém? E essa salvação, querida, ela está disponível para você hoje. Se você entender o significado da cruz, se você aceitar essa mensagem da cruz, amém? Porque muito diferente do que muitos pensam, né? O evangelho é perda. A gente perde agora para ganhar lá na frente. Amém? E o próprio Jesus disse isso. Olha, quem quiser salvar sua vida, vai perder. Mas quem por amor de mim perder a sua vida, vai ganhar a vida eterna. Amém? Então nós temos que ter cuidado com isso, né? Um evangelho que só é ganhar. As pessoas pensam só ganhar coisas materiais, não que o Senhor é só né? lucro. Não é que o Senhor não vai nos abençoa, abençoar, muito pelo contrário. Deus é o dono do ouro, da prata e de todas as riquezas deste mundo. Supre todas as necessidades. Supre todas as nossas necessidades. Mas muitas pessoas acham que Deus ele é obrigado a abençoar porque elas merecem, porque se Deus não me abençoar, ele não é Deus. Enfim, sabe, conceitos que eu não entendo ainda como podem permear os pensamentos das pessoas. Nesses dias que nós vivemos, né? Queridos, e os dias são maus. E eu vou dar uma notícia ruim aqui. Você acha que vai melhorar? Não. Não vai melhorar. O que vai melhorar na nossa vida é a graça de Deus. Mas esse mundo caminha a passos largos para a perdição. Sabe, os conceitos, as filosofias desse mundo só tendem a piorar, a destruir famílias, a destruir conceitos, a destruir bases do evangelho na vida de muitos. E a tendência é piorar. Muitas pessoas, sabe, abandonarem a sua fé. Mas nós temos uma promessa sobre a nossa vida. Amém. E que promessa é essa? Olha, eis que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Aqueles que permanecerem firmes, amém, queridos? Né? O Senhor estará ali, cuidando. Então, o Evangelho é isso. É a salvação de Deus vinda da cruz. O Evangelho também é descrito por ser tudo o que o Velho Testamento falou muitas vezes e de muitas maneiras do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Tudo o que as Escrituras falaram, e muitas vezes por enigmas, tá? Da aliança de Cristo, da sua vinda, da sua morte, para todo pecador que se arrependesse e cresce nele, do seu sepultamento, da sua ressurreição, da sua ascensão, da sua doutrina, da sua segunda vinda. Tudo isso é o Evangelho. E por isso, quando Jesus falou com os 2 discípulos no caminho de Emaús, ele começa por quem? Ele começa por Moisés. Jesus começa por Moisés e por todos os profetas. Ele explicou para aqueles 2 homens o que dele se achava em toda a Escritura. E pelo Evangelho ser tudo sobre Cristo, é entendido o porquê que Cristo mandava os pecadores a se arrependerem e crerem no Evangelho. Ele mandava assim porque, pois tudo o que descreve Cristo pelas Escrituras é aquele Evangelho que é necessário no coração do pecador arrependido, conforme Romanos 10,
8 e 9. Amém? Tecnicamente, o Evangelho é muita coisa, pois os atributos de Cristo, que é o Evangelho, são muitos. Por isso o Evangelho é descrito pelas Escrituras como sendo eterno, como sendo o poder de Deus para a salvação, como sendo a graça de Deus, né? E nós gastamos aqui um tempo falando sobre a graça de Deus, e você pode acompanhar isso na série anterior. Na série anterior não, na série quando nós falamos sobre a soteriologia ou a doutrina da salvação, nós gastamos, um tempo aqui precioso, mas destrinchamos aqui sobre a graça de Deus, ok? O Evangelho, um dos atributos também do Evangelho é o que? É a paz, ok? É a luz da glória de Cristo, não segundo os homens, mas de Deus. O Evangelho é o que? É a verdade. E a palavra de Deus, ela confirma isso. Conhecereis a verdade. E a verdade vai trazer o que? Libertação. Ok? E ainda mais, o Evangelho é descrito como sendo a revelação clara do mistério não conhecido tão bem antes pelos do Velho Testamento. E o pré-requisito também é um atributo também. O pré-requisito para ser selado com o Espírito Santo é o quê? É o Evangelho. E o veículo pelo qual a vida e a incorrupção são trazidas à luz e enfaticamente necessário a ser anunciado. Todas essas descrições, né, elas são de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o Evangelho. Amém? Aliás, toda a Escritura, ela aponta para Jesus. Ela aponta para Jesus Cristo. Amém? Quando o Evangelho é pregado, a mesma mensagem da graça ministrada pelos profetas do Velho Testamento, ela é anunciada. Cristo é a mensagem da graça de Deus. Ele foi o justo dado no lugar dos injustos. Foi Cristo quem foi feito pecado para que os arrependidos fossem feitos nele, ok? Fossem feitos nele o quê? A justiça de Deus. E se não tem Cristo, perde a graça de Deus. E perdendo a graça de Deus, resta somente o quê? A sua condenação. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Cristo, ele foi pregado pelos profetas do Velho Testamento. Tinha salvação no Velho Testamento, tá bom? E essa salvação ela era pela fé em Cristo. A Bíblia usa Abraão como exemplo do fato que os do Velho Testamento foram justificados pela fé, tanto quanto em nossa época, e ele não foi justificado pelas obras da lei, porque a lei era um instrumento divino para mostrar a iniquidade do homem e apontar quem? O Salvador. Amém? Conforme Gálatas 3, do 11 ao 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aio, para quem não conhece esse termo, é como se fosse um tutor, tá? De uma criança pequena, e esse tutor ensinava ali tudo para aquela criança, para que ela, quando ela chegasse numa idade de entendimento, né, ou numa idade adulta, ela pudesse ser conduzida ali para um propósito específico. Então a lei, ela serviu como um tutor, como um aio para nos conduzir a Cristo, ok? Para que pela fé todos nós fôssemos justificados, tá bom? Então Cristo é a graça de Deus, Cristo é o Salvador para todos que venham a Ele
pela fé. Amém? Quando o evangelho é pregado, a gente tem uma outra questão. As riquezas incompreensíveis de Cristo, elas são anunciadas, ok? Porque o que é incompreensível é aquilo que é divino. E Cristo é divino. Então Cristo possui as características de Deus. Ele possui a onisciência. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece o futuro. Ele conhece a vontade de Deus. Cristo, como Deus, é onipotente. Tá bom? 1 Coríntios 15, 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, ok? Mas quando aí Paulo está falando, né, que todas as coisas estão sujeitas, claro que o que se excetua dessa lista é aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, o próprio Deus, ok? Mas Deus e Jesus não são um? Sim, são um. Mas em algumas, vamos dizer assim, algumas questões, alguns aspectos, né, tem vamos dizer assim, a supremacia do Pai, né, do Filho, do Espírito Santo, enfim. E o outro atributo é a onipresença, Mateus 28, 19, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, eternidade, onipresença, tá bom? Outros atributos, né, de Deus e de Cristo é o amor eterno, é a sabedoria, é a justiça. A gente ficaria aqui uma noite inteira citando todos esses atributos, ok? E por ele o homem pecador e arrependido se torna herdeiro de Deus e é feito conforme mais e mais a sua imagem, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, tá bom? E por Cristo o homem pecador arrependido é assentado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ou seja, as riquezas incompreensíveis de Cristo, elas são muito além do que nós consideramos riquezas. O que consideramos riquezas, diz a Bíblia, que a traça e a ferrugem, ela vem e consome, ou os ladrões podem minar e roubar. As riquezas que Deus tem para nós são bênçãos espirituais obtidas por conhecer Cristo e ser feito conforme Ele. Por isso, a pregação do Evangelho é descrita como sendo as riquezas incompreensíveis de Cristo. Amém? E só podemos compreender isso quando nos arrependemos dos nossos pecados, tomarmos a nossa cruz, seguirmos Cristo Jesus, ok? Que a gente pode entender e num futuro usufruir dessas riquezas, amém? Darlene vai falar um pouquinho agora, tá bom? Amém. Então, nós aprendemos que quando o Evangelho é pregado, novas de grande alegria que será para todo o povo são proclamadas. O pecador não conhece a paz verdadeira. O pecador não tem perspectiva de paz verdadeira. Tudo que o pecador faz é contra o seu juiz do último dia. O pecador tem escuridão para tudo que é divino no seu presente. E a condenação eterna com a ira de Deus para seu futuro, mas por Cristo a paz com Deus, a paz verdadeira. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crer em Cristo de todo o seu coração, tem este descanso de sua alma, pois tem perdão eterno com Deus e a vida eterna na sua presença com alegria. Amém? Amém? Então todo aquele que se arrepende de seus pecados e crê em Cristo de todo o seu coração, com certeza vai ter esse descanso, ok? Pois terá o perdão eterno. Amém. Com Deus.
e vai usufruir também da vida eterna. E é preciso se arrepender mesmo, né? Amém? É preciso se arrepender. Vai usufruir da vida eterna. De todo o coração mesmo, né? Na presença Amém. de Deus. E isso tudo com muita alegria. Amém? Amém, Muita Jesus. alegria. Se Deus ele nos abençoa muitas das vezes sem ao menos a gente merecer, Deus ele faz coisas extraordinárias na nossa vida, coisas assim que a gente para pensar, poxa, só Deus mesmo. Quando tudo parecia estar perdido, quando tudo a gente não encontrava mais assim uma saída, né? Pela nossa lógica, pela nossa maneira de pensar, não, agora não tem mais jeito. E a gente vê o braço forte de Deus agindo ao nosso favor, vindo ao nosso socorro. Amém. Né? Se Deus ele faz essas coisas, imagine passar a eternidade na presença dele. Amém? E ele é bom, né? Ele é bom, Ele maravilhoso. é bom em todo tempo ele é bom. Amém? E às vezes a gente vê muitas pessoas falando, não tem jeito para fulano, não tem jeito para ciclano, não tem jeito para mim. Mas nós podemos dizer que se você se arrepender de coração, você terá um descanso na sua eternidade. Amém? Quando o evangelho é pregado também, queridos, o reino de Deus ele é apresentado, tá? Um reino ele determina um rei e os sujeitos, né, que fazem parte desse reino, né? O Robson colocou de volta ao paraíso através de Cristo Jesus. Exatamente, eu costumo falar que o céu não é o nosso destino, não. O céu é a nossa origem. Amém, glória a Deus. Nós vamos voltar à origem. Vamos voltar para os braços daquele que nos criou. Vamos voltar para os braços daquele que nos formou. Amém? Então é a nossa origem. Nós vamos voltar à origem. Amém? Graças a Deus. Então, um reino ele determina o rei, ele determina os sujeitos que fazem parte desse reino. E o evangelho é chamado reino de Deus por Deus ser o rei. Portanto, esse reino é espiritual e sempre presente. E que em tempo futuro será também visível, ok? E por Deus ser o seu rei, o reino é como? O reino é como rei, ele é justo, ele é santo, ele é de amor, ele é perfeito, ele é de equidade. O reino não é a igreja. E nós já falamos sobre isso na série sobre o reino de Deus, tá bom? Você vai lá e procura lá esse estudo em que nós falamos sobre essa questão que o reino não é a igreja. Por quê? O reino não é a igreja, porque na igreja há mistura de não salvos no reino, a mistura de joio entre o trigo, a mistura de maus peixes entre os bons, ok? E de peixe, eu e o Sandro a gente entende um pouquinho, né? Porque quando eu estava lá no Brasil, a gente costumava organizar umas pescarias, né? Às vezes trazia bastante peixe. Às vezes trazia bastante peixe, como aquela pesca maravilhosa que Pedro e a companhia de pesca fizeram, né? Mas muitas das vezes a gente não trazia nada. E experimentamos também a experiência que Pedro teve de passar uma noite inteira sem pescar absolutamente nada, ok? Então existem, né, esses peixes maus entre os peixes bons, e conforme
aquela parábola também, né, sobre as 10 virgens. Existem as virgens tolas entre as sábias. E quando Cristo vier, teremos a separação dos falsos entre os verdadeiros, dos maus e dos bons. Amém? E quais são os distintivos, né? Vamos colocar assim, dos que pertencem ao reino de Deus? Eles esperam por Cristo, eles amam a Cristo, eles não confiam na religião, eles não confiam na igreja, ou em si mesmos, ou em outro homem. Cristo, para esses que possuem esses distintivos, né, é feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Essas pessoas amam a sua lei, essas pessoas são submissas, essas pessoas são vigilantes, essas pessoas são obedientes, com os talentos que são entregues a eles. Amém? E eu não vou comentar sobre talentos também, porque na série do Reino de Deus nós falamos sobre a parábola dos talentos. Vai lá e assista esse estudo, tá bom? Então os do reino têm o essencial. Eles têm o quê? O óleo nas suas lâmpadas. E pela pregação do evangelho, este reino é conhecido e o meio de entrada é proclamado. E que meio de entrada é esse? Né? É pelo arrependimento e pela fé em Cristo Jesus. Amém? Quando é pregado o evangelho, a palavra é testemunhada. Uma palavra é um código para expressar pensamentos de um para o outro, ok? E Cristo é a palavra divina, é a palavra que está lá na carta, né? 1 João 5,7, que vai dizer o seguinte: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Note que João, ele usa o quê? A Palavra. E quem é a Palavra? Jesus. Amém? Cristo é o Verbo divino, conforme João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Cristo, portanto, é o que? É a comunicação de Deus para o homem. E o meio de Deus se expressar ao mundo. Conforme João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra encarnada é Jesus Cristo. E ele que tem a glória do unigênito do Pai. Cristo é o autorizado do céu e o exaltado por Deus. Salmo 138:2. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Cristo não é maior que o Pai, ok? Mas este salmo mostra a qual altura Cristo é exaltado por Deus, com referência em Filipenses 2:9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Amém, querido? Glória a Deus. Um abraço aí para a nossa querida pastora Cristiane Freitas, que está assistindo. Deus abençoe, Deus te querida. abençoe, querida, em nome de Jesus, tá bom? Este salmo enfatiza que Cristo, a palavra, é o único caminho a que Deus reconhece, né? Conforme João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E por Cristo ser o Evangelho, entendemos a seriedade do mandato que diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, pregue
a palavra. E por Cristo ser a comunicação divina para o homem, a gente entende o quê? A importância de pregar somente o evangelho para o pecador. Política, filosofia, sociologia, psicologia, boas obras de religião, emoções contorcidas, etc, né? Mais coisas ainda. queridos, não pode ter lugar na nossa mensagem para o pecador. E que vergonha deve ter qualquer que procura substituir a glória dada por Deus a Cristo para qualquer outra mensagem. E por Cristo ser divino, a gente entende como Ele pode salvar todo pecador que vem a Deus por Ele. Ou seja, é necessário crer na palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? O próprio Jesus. E por Cristo ser a palavra, importa que nós conheçamos as Escrituras, que a gente leia, que a gente examine, que a gente medita, que a gente reflita, porque existe uma comunicação de Deus para o homem pecador, e essa comunicação é quem? É Cristo, o Verbo divino, conhecido pelas Escrituras que pregamos. Portanto, a nossa ênfase em chamar repetidamente os pecadores a confiar em Cristo de coração enquanto se arrependem dos seus pecados deve ser a palavra, deve ser o Evangelho. João 3,36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O Evangelho é a palavra é o que Cristo é, a palavra é que os apóstolos pregaram. Para ganhar almas é necessário a pregação do Evangelho, como o apóstolo Paulo se limitou a pregar, ou seja, ele pregou somente quem? Cristo Jesus. Somente fazendo assim, ele se considerou um fiel servo de Cristo Jesus. Estou falando do apóstolo Paulo, que tinha um conhecimento muito grande, conforme o Marquinhos colocou aí, puro e sem mistura. Exatamente isso que Paulo pregava. Ele só se limitou a pregar sobre Cristo. E olha o que aconteceu com aquele homem. Primeiro, ele teve que passar por um processo de mudança também na sua vida. Mas depois que ele passa por esse processo, depois que ele entende o propósito de Deus, para a vida dele, olha o que aquele homem fez. Porque se limitou a pregar somente Cristo Jesus, Cristo crucificado, a mensagem da cruz, Amém, Jesus. a sã doutrina dos apóstolos. E me desculpe o que eu vou falar agora, tá? Doa quem doer. O que os apóstolos têm pregado hoje, os que se dizem apóstolos, não tem nada a ver com o que o último apóstolo pregava. Não tem nada a ver com a mensagem de Paulo. Porque ser apóstolo hoje é um status. E muitos se apresentam dessa forma. Ah, como é seu nome? Meu nome é apóstolo fulano de tal. Não, seu nome não é apóstolo. Seu nome é o que está escrito na sua identidade. Mas fazem questão desse título. Mas não pregam o que o último apóstolo
pregava. E não querem se submeter muitas das vezes o que esse último apóstolo passou. Porque quando ele escreve aquele texto, posso todas as coisas naquele que me fortalece, muitas pessoas pegam esse versículo isolado e acham que podem fazer aquilo que quiserem, porque esse versículo respalda. Lê o contexto desse versículo e aonde foi escrito este versículo. Aonde foi escrito? E pelo que o apóstolo Paulo passou antes de escrever este versículo. Lê o contexto, só para você se situar. Tá bom? Então eu não considero hoje as palavras, a pregação do que muitos desses que se dizem apóstolos hoje pregam. Não tem nada a ver com a mensagem da cruz. Não tem nada a ver com a sã doutrina que os apóstolos pregavam, que o apóstolo Paulo pregou e que revolucionou aquele mundo, revolucionou a igreja, impulsionou a igreja daquela época. E se o evangelho chegou até nós, graças a Deus, claro, em primeiro lugar, mas porque ele escolheu aquele homem, e aquele homem honrou a palavra empenhada por Cristo Jesus na vida dele. Amém, querido? Então, a sua fé, a sua pregação, ela não deve estar apoiada em entretenimento de sensações mentais, com autoconhecimento. A sua fé, a sua pregação não pode estar apoiada em divertimento de emoções religiosas, com devoções voluntárias. A tua pregação, ela não pode estar baseada em cumprimento de preceitos de homens, através de suas ordenâncias criativas ou em qualquer outra invenção religiosa. Se a sua fé ou sua pregação estiverem baseadas nessas coisas, ou seja, na mínima parte, ou em qualquer outra coisa além da obra suficiente de Cristo, você estará estabelecendo um outro evangelho, e cujo fim é o quê? A Bíblia é bem clara: maldição eterna. Então, cuidado com o que você tem pregado. Cuidado com o que você tem proferido. E principalmente para os incautos, ou para aqueles que estão chegando agora. Muito cuidado com a sua fé e com a sua pregação. Tá bom? Queridos, obrigado pela tua participação. Que Deus te abençoe. Que Deus, ele supra as tuas necessidades. Amém. Glória a Deus. Em Cristo Jesus. Porque muitas das vezes nós pedimos coisas para Deus que a gente acha que precisa. Mas muitas das vezes Deus nos responde com coisas que a gente necessita. Por isso que a nossa oração é essa, que Deus, ele supra as suas necessidades.
Assim como Jesus certa vez falou, né? Olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E se a gente for analisar por outro ângulo, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Assim como Jesus falou certa vez, perguntou para os apóstolos, para os discípulos: olha, por acaso tem faltado alguma coisa para vocês? E eles responderam de forma categórica: nada, Senhor, não nos tem faltado nada. Que essa possa ser uma tônica na tua vida, querido. Amém? Que nós possamos fazer uma reflexão. Que a gente possa refletir como tem sido a nossa fé, como tem sido a nossa pregação. O que temos falado, né? O que temos falado. E principalmente, como temos vivido. Porque é muito simples, é muito fácil chegar em qualquer lugar e falar: olha, tem que ser assim porque Cristo fez assim, e o caminho é esse, só existe um caminho, enfim. Jesus te ama. Explanar assim de uma forma, né? Sabe, muito poética, muito litúrgica. E depois que eu acabo a pregação, eu não vivo aquilo. É muito fácil isso, muito fácil. Bom, mas que Deus te abençoe, querido. Ele nos ama e tem cuidado de nós, tem nos ajudado, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, tem ajudado a cada um de vocês, nós sabemos disso. Amém. E que o Senhor possa continuar abrindo o seu entendimento, abrindo o nosso entendimento, nos ensinando. Amém. Amém? Que nós possamos imitar o nosso Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado aí pela tua participação. Um abraço aí para o Marquinhos, para a pastora Cristiane. Todos que participaram aí conosco. Chegaram um pouco no final, mas o que vale é a participação de vocês, tá bom? E querendo Deus, a gente estará aqui na próxima semana, né, com o nosso convidado aí especial, né, o presbítero Sandro. Não sei se ele ainda está assistindo ou se saiu, mas o Sandro vai estar dividindo a live aqui com a gente, tá bom? É uma coisa que Deus colocou no nosso coração, da gente convidar algumas pessoas. A pastora Cristiane também é uma convidada que Deus tem tocado no nosso coração, assim, para convidar. Amém. A querida aí para estar fazendo dividindo essa live aqui com a gente. A gente vai ver um tema aí, ou você manda uma sugestão de um tema aqui para a gente debater. Olha, eu gostaria de contar aí com a tua participação também, tá bom? E Marquinhos, um beijão pra Bruna. Beijo aí pra Bruna, Marquinhos. Saudade aí. Robson, saudade aí de todos vocês. Também. Todos vocês. Beijão pra todos aí. Todos vocês que têm participado, têm nos ajudado aqui, ok? E que Deus ele possa trabalhar nas nossas vidas nessa semana. Amém? Que a gente possa cumprir a vontade de Deus. O propósito que ele tem, que eu tenho certeza, ele tem um propósito na vida de cada um aqui. Amém. Cada um de nós, desse mundo todo. Um abraço aí pro Rogerinho. Olha o Rogerinho. Chegou aos 49 do segundo tempo, o juiz já está quase apitando o fim do jogo. O Rogerinho é meu sobrinho filho, nosso sobrinho filho. Que Deus te abençoe aí, amém, Rogerinho. Então, um abraço aí no Riquinho, na beijão Andresa. Pra todos aí. Em nome de Jesus. A Bruna está assistindo também, Marquinho. Amém. Amém. Beijão aí pra ela. Deus te abençoe vocês aí, Marquinho, no comércio aí, né? No negócio aí de vocês. Amém. Amém. Deus abençoe. Não só aí no negócio de vocês, mas em todas as áreas aí também. Possa estar abençoando vocês, tá bom? Marquinho também, tá?
possível aí convidado da gente estar aqui debatendo, amém? Lembrar um pouco, Marquinhos, daquelas aulas lá na escola dominical, na comunidade profética Novo Tempo. E Tempo bom, tempo vale lembrar bom. que o Marquinhos é um ganhador de almas, né? Marquinhos, Um grande ganhador de almas. olha, Marquinhos já tem até o tema, evangelismo. Evangelismo. Marquinhos é o... Teve uma época lá, rapaz, que a gente fazia um trabalho, né? O encontro com Deus, e o Marquinhos, ele foi vamos dizer assim, o sócio majoritário lá do encontro. Ele levou muita gente, rapaz, para aquele trabalho que a gente fazia. Olha, foi um tempo assim, sabe, de excelência que a gente passou. Muita saudade também desse trabalho. Um outro trabalho também que ele me apresentou, né? Foi o Impacto Radical. Eu tô até com a camisa aqui Aí, ó. do Impacto Foi Radical. impactado. Fui impactado através da vida do Marquinhos. Amém? É bom a gente relembrar essas coisas. Amém? E vamos encerrar a live também, porque já está com o horário avançado. A gente costuma terminar mais cedo, mas hoje aprove, né? Deus, da gente estar falando aqui algumas coisas, né? Pra gente refletir. E matando saudade E também. matando a saudade aí de alguns amigos. Amém? Queridos, Grande abraço. grande abraço, beijo aí para todos, muito obrigado pela participação. Você que ainda não fez, né, entra lá no nosso canal, tem todos os vídeos, né, curta os vídeos, deixa teu comentário lá, isso vai estar ajudando muito a gente aqui, tá bom? Nesse processo de expansão da palavra de Deus aqui em Portugal, tá bom? Muito obrigado a todos. Você que vai assistir mais tarde, vai assistir depois desse vídeo, né? Compartilha com os teus amigos, com quem Deus tocar no teu coração. Amém? Obrigado a todos e, querendo Deus, a gente estará aqui sábado que vem, ainda tratando desse tema do Evangelho, né? Vamos estar falando sobre as obras do Evangelho. Vai ser o próximo tema ainda dentro deste assunto. Querendo Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite aí, obrigado a todos. Fiquem na paz. Amém.